Olá, meus amados, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer o nosso maná diário para você, que você possa se sustentar com o alimento que Deus tem para você nesse dia. Nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. E diz aqui, no capítulo 3 do livro de 1 João, diz o seguinte, no versículo 4 vai nos dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que aquele que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Na verdade, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E tudo que aconteceu na nossa vida está fundamentado naquilo que o pecado representou para nós. Jesus, ele aparece na nossa história como aquele que vai resolver o problema do homem com o pecado. E o ministério de Jesus, ou no ministério de Jesus, envolve paixão, envolve amor, mas também envolve cruz. E essa história talvez seja muito complicada de ser contada. Seria muito complicado mostrar e convencer as pessoas de algo assim. Então, quando Jesus se manifesta no seu ministério, ele vai falar de amor de uma maneira como nós nunca aprendemos a falar. E quando nós falamos de amor, nós estamos falando daquele coraçãozinho que você manifesta aí nas suas redes sociais para dizer que você ama. Quando Deus fala de amor através de Jesus, isso tudo envolve morte. E seria muito complicado contar essa história, e Jesus tem que tomar muito cuidado com a maneira com que tudo isso vai ser administrado. Então, para nós, talvez o maior desafio hoje é transmitir essa história, é falar dessa história, e não errar na linguagem, na maneira como nós vamos manifestar essa glória de Deus. E o que na verdade nós precisamos trabalhar a linguagem, a maneira como nós vamos expressar tudo isso. E não tem nada a ver com mudar aquilo que se diz, mas o modo como se fala. Então Jesus, ele começa a falar no seu ministério em parábolas. Ele vai trabalhar com homens simples. Boa parte deles eram pescadores, homens iletrados, que eles não tinham muito conhecimento para ouvir palavras rebuscadas. Então Jesus vai para o meio da multidão, anda com os seus discípulos e ele começa a falar em parábolas, numa linguagem simplificada que todos eles também poderiam entender. Então Jesus, ele vai fazer isso. E nós também hoje temos o desafio de criar esse ambiente e essa linguagem para atingir todas essas pessoas. Então Jesus começa a trabalhar no nosso coração, ele começa a ministrar sobre as nossas vidas e mostrar que esse amor que fez com que ele desse a sua vida é o suprimento maior que nós temos hoje para viver e para também contar a mesma história. Então, muitos de nós hoje, às vezes, tem muitas pessoas ou muitos pregadores que são muito intelectuais, eles falam de maneira difícil, o falar é rebuscado, a linguagem é mais profunda, mas o que importa, na verdade, são as linguagens simples. É preciso que as pessoas entendam aquilo que nós estamos querendo dizer. O falar a respeito de tudo isso precisa convencer as pessoas daquilo que nós estamos falando. E pode haver um momento em que você ou outra pessoa que foi um dia alcançado por esse amor, as pessoas que foram alcançadas por essa graça de Deus, tem muita gente simples no meio de tudo isso. Muitas pessoas foram alcançadas e elas não têm uma cultura de informação da maneira que às vezes muitos de nós podemos ter. E às vezes elas se envergonham e ficam tímidas porque elas não sabem como falar desse amor tão grande que elas acabaram de conhecer. E se num dado momento você não conseguir expressar tudo isso,
Se num dado momento você tiver dificuldade para expressar esse amor dessa maneira, ou de uma forma que você acha que seja incrível, lindo, que as pessoas vão ser convencidas daquilo que você disse, eu te digo que aquilo que as pessoas precisam saber hoje, o que as pessoas precisam ter consciência e convicção hoje na sua vida, é apenas aquilo que Deus realizou na sua vida. Quando você não tiver nada para dizer, quando você não souber como testemunhar, abra apenas a sua boca e diz: eu era cego, mas agora eu vejo. E as pessoas vão perceber que nós um dia éramos cegos. Tanto eu como você tivemos histórias pregressas. Nós tivemos histórias antes de nos entregarmos a Deus. A nossa vida vem sendo construída desde a nossa infância, desde que nós fomos gerados no ventre das nossas mães, a nossa história está sendo construída. De lá para cá, muitos desafios nós enfrentamos. Muitos de nós, a maioria de nós, vivemos num mundo de pecado. Nós tivemos experiências às vezes muito terríveis, outras constrangedoras, algumas doloridas, e chegamos ao ponto de chegar no fundo do poço e não saber mais o que iríamos fazer da nossa vida. E no momento que nós conhecemos a Deus, no momento que nós conhecemos o amor de Deus representado em Cristo, a nossa vida começa a ser transformada. A nossa vida começa a ser passada em revista. Tudo aquilo que nós vivenciamos, todas as dores que nós passamos, todas as lutas que nós enfrentamos, tudo isso é colocado diante de Deus e a nossa vida começa a ser revista por completo. E quando a nossa vida for transformada por Deus, e as pessoas olharem para você e ver que hoje você tem vida transformada e perceberem que hoje a sua vida é diferente da vida que você levava antes, e elas perguntarem para você o que aconteceu na tua vida, talvez você nem saiba dizer, talvez você nem tenha palavras cultas para dizer ou falar sobre isso, mas você pode dizer para cada uma delas: eu não sei como essas coisas acontecem, a única coisa que eu sei é que antes eu era cego e agora eu vejo. E quando elas quiserem saber dessa história, quando elas começarem a perguntar para você como tudo isso aconteceu, você fala a respeito da sua vida, você conta a tua história. Eu era dessa maneira e Jesus mudou a minha vida. Eu fazia tais e tais coisas e Ele mudou a minha vida. A melhor pregação que eu e você podemos ter para falar a respeito do grande amor de Deus para a nossa vida é que antes nós éramos cegos, mas agora nós podemos ver. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te alimentar através daquilo que nós lemos e falamos aqui, e que a tua vida a cada dia possa ser esse constante testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que você e eu, cada um de nós, temos uma história para contar, porque antes nós éramos cegos e agora nós vemos. Nós estamos aqui num cenário, aqui atrás está o Rio Araguaia. Talvez Jesus viveu, na verdade, num ambiente como esse, um ambiente onde ele se depara com pessoas simples e num falar simples, ele consegue atingir todas as pessoas que um dia se envolveram com ele. E que essa palavra possa nesta manhã, nesse dia, alimentar o teu coração. Esse é o manar de Deus para a tua vida. Se alimente dele hoje, porque ele vai te sustentar e te fortalecer. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até amanhã, quando nós estaremos aqui mais uma vez.